A Bíblia não nos apresenta conceito de graça que nos permite ser muito maus porque Deus é muito bom. A graça é gulosa, a graça que perdoa é a graça que santifica, que nos torna belos, formosos, parecidos com Cristo, objetos do amor complacente de Deus. Deus olha para o santo e diz: eu vejo o meu DNA em você, você se parece comigo, tu és o meu filho amado, na tua vida eu me deleito. Em terceiro lugar, essa passagem nos ensina que a igreja tem características essencialmente mundanas. É a comunidade dos santos no mundo. Ele chama os santos de aqueles que vivem em Éfeso. Não são aqueles que foram chamados para fugir de Éfeso, ou que se escondiam em Éfeso. São os santos que vivem em Éfeso. É o sal esfregado na carne. E não há nenhuma orientação para eles transformarem a igreja de Éfeso num mosteiro e fugirem para o deserto. Porque a graça de Deus não desnaturaliza o santo. O santo é um ser político. Sua vida é impensável longe da polis. Na polis ele se veste. Na polis, óculos são confeccionados para que ele possa pregar enxergando as pessoas. Na polis ele é alfabetizado. Na polis ele faz exame de próstata. Na polis é feito por ele o que ele não poderia fazer por si mesmo, porque ninguém tem todos os dons e todos os talentos. É inconcebível a vida fora da polis. A polis é a manifestação da graça comum de Deus, mediante a qual ele usa os talentos extraordinários e que de modo surpreendente ele concede aos não cristãos, a fim de embelezar a vida da sociedade, viabilizando assim a existência humana. O santo quer estar em Éfeso porque ele se compadece dos efésios. Porque eles sabem que é horrível coisa é você viver sem saber quem é, de onde veio, para onde vai. Comer a comida sem sentir o sabor, porque você não tem Jesus Cristo e não encontra nenhum ser no cosmos para o qual você possa dizer muito obrigado. Então ele quer estar em Éfeso para anunciar a justiça do reino e o evangelho libertador de Jesus Cristo. São os santos que vivem em Éfeso. A igreja é a comunidade daqueles que creem na mensagem do evangelho, que é um dos sentidos da palavra fiel. A igreja é a comunidade daqueles que creem no absurdo da pregação. Que creem nessa promessa impensável, feita por este Deus doce que Jesus Cristo nos ensinou a amar. Um Deus que diz para você voltar para a casa do Pai, depois de ter jogado no lixo a riqueza do Pai, e sem passar pela senzala, participar da festa da redenção, totalmente surdo para a voz da religião, da lei, da consciência, do diabo, das hostes infernais. E Jesus pinta o irmão mais novo, vocês me permitam dizer,
na festa, numa tremenda cara de pau, como se nada tivesse acontecido. E o Senhor Jesus diz: e quem não for igual a esse rapaz, não entrará no reino dos céus. Porque Deus não considera cara de pau aquele que no caminho derramou lágrimas de arrependimento e que procurou o Pai, porque o Pai é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A igreja crê nessa mensagem que quebra a fobia do divino. E por isso, e esse é um outro sentido da palavra fiel, a igreja é a comunidade daqueles que vivem uma vida de fidelidade a Deus. É a comunidade daqueles, como diz Calvino, que ainda que lhes fosse anunciado que nem inferno, nem demônios mais existem, eles continuariam a amar a Jesus Cristo, a servir a Deus, a expressar o seu caráter em razão do fascínio exercido pela sua beleza na alma do redimido. A igreja é a comunidade dos amados. A igreja é a comunidade daqueles que podem dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vejam o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que certamente é Deus, único, eterno, imutável, autoexistente, infinito, santo, santo, santo. Bendito o Deus e Pai, ou seja, a comunidade dos amados é aquela que encontra motivos para prestar culto de adoração a esse Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vocês vejam o que está acontecendo nesta passagem. É como se ele tivesse, vamos dizer, imagina, no meu lugar na minha igreja. Todo domingo eu tenho que atravessar a ponte Rio-Niterói. E lá estou eu vindo no meu carro. E no caminho me lembro da quantidade de pessoas que sonharam em construir uma família e não puderam. Da irmã que se submeteu a uma mastectomia. Do irmão desempregado ou subempregado. Das orações que a minha igreja fez e que não foram atendidas. Da filha espiritual querida, que no decurso de um ano perdeu subitamente pai e mãe. Do parceiro de manifestação de rua, que viu pai e mãe terem a vida interrompida por um câncer. Eu me lembro dessa gente. No caminho, meu coração se enternece, é tomado de compaixão. E aí eu digo: eu vou ocupar o púlpito da minha igreja nesse domingo, para falar para estes que foram considerados ovelhas para o matadouro, que eles são amados. E eu vou dizer para eles que o Pai, nos lugares celestiais, naquela esfera onde o corpo de Cristo literal se encontra, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, naquele lugar onde anjos, arcanjos e querubins e a igreja triunfante adoram a Trindade Santa em espírito e verdade. E eu vou dizer que ali foi decretado que toda sorte de bênção do Espírito fosse derramada sobre a vida da minha querida igreja, desses irmãos sofridos. É toda sorte de bênção espiritual, porque elas atendem as mais diferentes demandas do espírito humano. Uma demanda é a demanda de regeneração, de você ouvir um Lázaro vem para fora, sem o qual não há fé, não há arrependimento, não há conversão, porque nós não estamos dormindo nem meio mortos, nós estamos num cativeiro infernal, que só a graça soberana de Deus para dele nos livrar.
Toda sorte de bênção espiritual é a bênção da chamada eficaz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É a bênção da iluminação, que pega um livro que foi visto por nós numa época de nossas vidas como algo esotérico, e que de repente nos encanta. Nas madrugadas, quando estamos com o abajur aceso, eu pergunto a vocês, como explicar uma coisa como essa? O abajur aceso, de madrugada, você está lendo esse bendito livro, e o versículo salta da palavra, domina o seu coração, e uma palavra mete fogo na sua vida, e você se transforma num leão. Qual é o nome? São toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.